Acabou o teste? Acabou. Quem é que tá torta? Oi, Rita! Você conhece os 10 mandamentos? Oi, pessoal, meu nome é George. Esse é o GeoLê e Geo leu os 10 mandamentos do A.W. Pink. A gente ia falar o nome dele mesmo, mas a gente achou melhor não, né? Pois é, meu nome é George, essa é... Não, eu não vou falar quem é você. Quem é você? Eu? Fala para o pessoal quem é você. Oi, meu nome é Rita. Eu sou irmã da Ana. Então esse vídeo aqui é George e Rita. Quer dizer, Rita e George é melhor. Mas George e Rita. A gente vai falar sobre esse livrinho aqui do Pink, Os 10 Mandamentos. É um comentário dos 10 mandamentos. É uma exposição bíblica. Bom, gente, uma coisa que impressionou, então, é que no prefácio o Felipe Sabino fala sobre o Pink e ele cita o que alguns caras, a opinião de alguns teólogos tem sobre o Pink também. E é um tanto muito mais do que a gente já imaginava. Na verdade, a gente percebeu o quanto a gente não conhecia o Pink e o como a gente deveria conhecer o Pink. E aí, você conhece o Pink? Depois deixa aí se você conhece o Pink. Ó, só pra vocês terem uma ideia, o David Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: não desperdice o seu tempo lendo Bach ou Brunner. Você não receberá nada deles que o ajude na pregação. Leia Pink. E Ian Murray afirma que, mediante a ampla circulação dos seus escritos, após a sua morte, ele se tornou um dos autores evangélicos mais influentes na segunda metade do século XX. Bom, tem uma parte também do Pink que me chamou muita atenção. Falando sobre John Bunyan, o autor do famoso clássico Peregrino, Spurgeon disse que se o furássemos, jorraria a Bíblia e não sangue. Em razão do Bunyan, ele estar saturado da Bíblia. E o Sabino traz a mesma afirmação do Pink. E eu achei isso bem legal. Pois é, vale a pena ler Pink. Vale a pena. Bom, antes da gente começar a falar sobre os capítulos em si, o primeiro capítulo do livro não é sobre o primeiro mandamento, é uma introdução. E nessa introdução, o Pink vai trazer 10 considerações sobre a importância de se estudar os 10 mandamentos. A gente percebe o quanto a gente tem negligenciado este estudo. E é interessante porque ele prepara o leitor pro que vem depois, né? Sim. O que você acha? Legal. Ó, só mais uma coisa interessante sobre a introdução é que existe um problema sobre como ver a lei de Deus em relação à salvação. Existe o problema do legalismo, que tem gente que pensa que o cristão é salvo pela obediência à lei. Isso é um erro, tá? Não é. E existe aquelas pessoas do antinomismo, que pensam que por sermos salvos pela graça, não precisamos obedecer mais os mandamentos. Isso é um erro também, tá? Se você está em um desses pontos, você precisa estudar um pouco mais sobre a Bíblia ou sobre... Tchau, Ana! Para aqui, Ana! Você está de férias. Então nós ainda estamos no caminho da lei, não debaixo dela, na necessidade de obediência para a salvação, mas estamos no caminho porque estamos em Cristo. Por Ele nós somos capacitados agora a obedecer à lei. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento chamou a atenção da gente pelo seguinte, porque mostra o quanto Deus zela pelo seu nome, pela sua reputação e como nós carregamos isso por sermos servos dele, por sermos filhos de Deus, por sermos cristãos. Então esse mandamento abrange tudo que a gente faz, inclusive a nossa atitude de coração, inclusive como nós nos portamos diante do mundo e não só como nós nos referimos a Deus com os nossos lábios. É claro que isso também está incluso. Se a gente se refere a Deus com reverência ou com descaso, com leviandade, ou de forma vulgar, como se não fosse algo importante. A gente comparou essa questão do nome como as pessoas de antigamente, elas tinham o nome da família como sua reputação. Quando uma família, né, naquela época o pessoal via tipo tudo junto, por mais que se casassem, ainda vivia sobre a tutela do patriarca da família. Quando uma filha ou um filho fazia algo de errado, o pai dizia que ele desonrou o nome da família. Então é mais ou menos nesse intuito que a Bíblia vem trazer também o nome do Senhor. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas você vai cortar essa parte. Existe um entendimento errado sobre esse mandamento
muito popular. Na verdade, de muitas coisas, mas esse mandamento eu acho que ganha um destaque, um entendimento errado. Porque muita gente discorda dos adventistas, por exemplo, que guardam o sábado especificamente o dia da semana mesmo, e conforme os princípios, né, da doutrina adventista. Nós não somos adventistas, nós somos presbiterianos. Inclusive, a presbiteriana mudou o logo, não foi? A gente não falou disso, isso era importante. Mas a gente não vai falar. Tá, não vai ficar muito banado. Mas então, muitos evangélicos não adventistas, por discordar dos adventistas, pensam que esse mandamento deve ser descartado. Não é válido mais. É algo do Antigo Testamento, é algo cerimonial, é algo que acabou em Cristo e... Não é assim. Na verdade, esse mandamento, ele continua até hoje, junto com outros 9 mandamentos da lei, das tábuas. E o grande problema é que a gente não entende como lidar. Muita gente apenas entende como agora não é mais sábado, é o domingo. Muita gente entende que guardar o domingo significa apenas ir à igreja, ou na escola dominical, ou no culto à noite, ou os dois. Ou não trabalhar. E na verdade esse mandamento abrange muito mais coisa do que apenas esses pontos citados. Esse mandamento não só diz para não trabalhar no dia do Senhor, mas também diz que 6 dias trabalharás. Então esse mandamento mostra que Deus sim se preocupa e requer de nós uma forma correta de usarmos os nossos dias, o nosso tempo. E para quem aí ficou preocupado com o que você deve ou com o que você pode fazer no dia do Senhor, o Pink também vai trazer quais são as ações permitidas que se pode fazer no dia do Senhor. Então a abrangência do mandamento de guardar o dia do Senhor tem a ver com um dia reservado para o culto. É claro que aí vai ter gente que vai dizer: não, mas Deus é Senhor de todos os dias. Todo dia é dia de cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus na minha casa, jogando bola, estudando. Pois é, mas com certeza você, nos outros dias, nos dias da semana, nos dias comuns, você não separa um dia inteiro para não trabalhar, você não separa um dia inteiro para meditar na obra do Senhor, para meditar nas Escrituras, para estar livre de atividades envolvendo trabalho e estudos, apenas para se preocupar com questões espirituais. E isso que é santificar, né? Tornar separado, ou seja, realmente você tem que separar um dia todo. E aí cabe a nós a seguinte reflexão: será que estamos santificando o dia do Senhor? Sim, a gente começou falando dos adventistas e aí fica a pergunta, né? É no sábado ou é no domingo que a gente deve realmente descansar? Bom, o sábado em si, a palavra quer dizer dia de descanso. E no Antigo Testamento não é apenas o 7º dia que era o dia do descanso. O 7º dia da semana. Haviam sábados esporádicos, tipo feriados durante o ano, ou até semanas inteiras ou meses inteiros que era o mês de sábado. Então, a palavra em si não configura que nesse dia você deve descansar. E o próprio mandamento, ele vem trazer que 6 dias trabalharás e no 7º descansará. Isso não quer dizer que é o 7º dia da semana, mas é o 7º depois de ser trabalhar 6 dias. Alguém que mostra tudo com a escritura, com referência. O cara é bíblico, poxa. Exposição bíblica. É. 5º mandamento: honrar pai e mãe. Até o 4º mandamento são os mandamentos referidos a Deus. E a partir do 5º a gente fala sobre amar ao próximo, não é? Será? Por que não? Nós somos ótimos atores. Bom, o Pink vai trazer que aquela visão que só até o 4º mandamento era referente a Deus e do 5º até o 10º era referente a gente, o próximo, isso não é correto. Ele vai trazer a visão de que quando Deus fez as tábuas eram 5 em uma e 5 em outra. Engraçado que eu sempre perguntava quando era pequenininha por que 4 e 6 e não 5 e 5. E aí o Pink ele veio tirar essa minha dúvida. E se a gente observar o 5º mandamento, né? Quando a gente entra no 6º, a gente fala o 6º não matarás, que é claramente relacionado ao próximo, né? O 4º relacionado ao dia do Senhor e o 5º é honrar pai e mãe. Então perceba como o 5º mandamento está aí, parece que é o ponto e que fica entre a nossa relação direta com Deus e a nossa relação direta com o próximo. Por que isso? Porque os pais, inclusive Calvino diz isso, não Pink, o pai, ele carrega um título divino, porque Deus é pai, né? E com isso ele carrega em si uma honra e uma autoridade que reflete a autoridade divina. Assim como aqueles que são senhores, né, relacionado a príncipes ou patrões, que recebem o título de senhor, esses também carregam e refletem uma autoridade divina. Então é interessante observar que esse mandamento abrange todas as autoridades.
E que usar a figura dos pais aí, né, honrar pai e mãe, tem a ver com o quê? Tem a ver com a afinidade. Se você perguntar para qualquer criança, adulto ou jovem, a primeira imagem de autoridade que ela tem são os pais. Desde quando ela nasce, a primeira autoridade que ela tem contato são os pais. Então, é uma coisa bem clara que Deus quer trazer pra gente quando Ele fala para honrar pai e mãe. 6º mandamento. Não matarás. Nesse mandamento vai falar sobre o zelo pela vida do outro. Porém, ele faz questão de falar que em algumas ocasiões a Bíblia não só defende, mas até incentiva a morte de outras pessoas. Coisa não? Parece uma contradição. Mas a gente resolve isso com a questão de tradução. Porque a palavra ali no hebraico, que é traduzida nas nossas Bíblias como matarás, ela carrega Eu fui buscar a resposta aqui. Ela carrega um entendimento de matar com intenção premeditada, com intenção impura no coração, que uma outra tradução que talvez ajude a gente a entender seria não assassinarás. Então o assassinato é proibido por Deus, porém a morte de uma outra pessoa nem sempre ela é proibida. E isso, é claro que não significa que eu posso matar qualquer pessoa que eu não goste. Não. Isso está restrito a contexto de guerra, isso está restrito a contexto, por exemplo, de o governo ter a autoridade de zelar pela paz da sociedade, punição para os criminosos. Então, existem casos bem específicos, não vamos entrar exatamente nesse ponto, mas é interessante observar isso, a questão do zelo pela vida do outro. E pela própria também. Ele vai falar que este mandamento, ele também vai abranger quando a gente se assassina. Ele fala autoassassinato. Autoassassinato. O Pink vai trazer uma questão que a gente discorda, que é relacionado a que o autoassassinato, ou seja, o suicídio, ele não tem perdão. Ele deixa a vítima e o criminoso desse assassinato sem perdão, porque ele não tem tempo de se arrepender desse pecado. Só que a gente sabe que isso não é bíblico. E por que não é bíblico? Porque a salvação não depende de obras. E outra questão, por mais que o arrependimento seja necessário, o que nos garante a salvação é Cristo ter morrido por nós na cruz. Então, se Cristo morreu por nós, e isso é evidenciado com uma fé verdadeira, com arrependimento pelos pecados, então eu sou cristão, eu sou filho de Deus e eu sou salvo. É claro que isso não isenta a minha culpa caso eu cometa um suicídio. Eu não quero me suicidar, tá? Caso você fique preocupado aí. Também não quero. Não, a gente, obrigada. Entendeu? Mas a gente precisa entender o seguinte, que aquele que for verdadeiramente filho de Deus, que for eleito segundo o conselho de Deus para a salvação, predestinado para a salvação, ele vai ser salvo, ainda que ele cometa um suicídio, ainda que suicídio continue sendo pecado, mas o perdão do pecado dele está em Cristo Jesus e garantido. Também já pensou se a gente levar isso para outros pecados? Já pensou se eu minto e aí eu não tenho tempo de me arrepender, atravessar a rua e morro? E aí, eu não me arrependi daquele meu pecado de mentir. Por causa disso eu vou pro inferno? Bom, pela Bíblia, eu creio que não. Agora a gente vai falar o que a gente achou do livro, né, em geral. A minha impressão é o seguinte, é que ficou muito mais claro pra mim... Entendi. Eu não entendi. Minhas impressões após a leitura desse livro é o seguinte: ficou muito mais claro pra mim como amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. São mandamentos que abrangem toda a lei e os profetas. Inclusive, no início, né, o Pink fala que praticamente toda a Bíblia é como se fosse um comentário, né, dos 10 mandamentos. Inclusive, com esse livro, a gente consegue claramente pegar qualquer passagem da Bíblia e ver onde ela se encaixa nos 10 mandamentos. A gente, às vezes, vê, por exemplo, aquela passagem de Mateus 5. Sim, do Sermão do Monte. Do Sermão do Monte, ali é Jesus falando um pouco a respeito dos 10 mandamentos. E você consegue colocar as partes nos lugares corretos. Lendo o Pink, eu percebi que o quanto este estudo é negligenciado nas nossas igrejas. Eu percebi que não apenas o cumprimento dos 10 mandamentos é negligenciado. O Pink, ele vai trazer um artigo, inclusive, que o Sabino também coloca nesse livro como apêndice, a respeito do ensino aos filhos. Eu não tive um estudo como foi proposto por Pink até hoje, e eu percebi que isso é realmente fundamental no ensino das nossas crianças. Pois então, ensinem os 10 mandamentos para os filhos de vocês e cobrem o ensino desses 10 mandamentos na igreja de vocês. Antes de ensinar, aprenda. É importante.
É bem possível que se... É bem possível, a probabilidade eu acho que é 100%. quase 100%. Vamos ser generosos. 99,95%. Que se você não pegou algum estudo de exposição dos 10 mandamentos, qualquer material de exposição dos 10 mandamentos, é bem capaz que você não tenha um entendimento correto dos 10 mandamentos. E isso não é porque você é pior do que os outros, mas isso é porque a gente tem um entendimento tradicional, cultural e católico romano errado dos 10 mandamentos. Infelizmente, existe esse propagar de um ensino errado, superficial, e isso é muito prejudicial para a vida da igreja, para a nossa vida como cristãos. É isso, então, o Geolê fica por aqui? Então é isso, gente. Fica aqui a nossa palavra de motivação e a nossa indicação. Os 10 mandamentos, uma exposição bíblica do A.W. Pink. Editora Monergismo, mais uma vez aqui, marcando presença no Geolê. 96 páginas, livro fininho para você ler, meditar, fácil de entender exatamente, não é complicado. E muito prático também. Sim, muito prático. É isso. Rita, obrigado por você aqui. Curtam a página do canal lá no Facebook, facebook.com/geolivros. Gente, quem gostou, aperta o joinha aí embaixo, bota aí no comentário também e bota o que você quiser no comentário. Não vale xingar, gente. Não? Não. Ah, não vale xingar então? Sim, e esse é o segundo de 4 vídeos que eu tô fazendo uma série de arrependimento porque eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo. Tchau. Dá tchau aí. Fala tchau. Tchau! Nossa, ficou podre.